Muito boa noite. Obrigado demais, Yudi, por salvar ser meu estagiário favorito. Vamos hoje, então, começar agora oficialmente a primeira live do Mentorias Games Brasil, Mentorias ao vivo. Como eu agradecendo agora publicamente, muitíssimo obrigado aos 3 ilustres convidados de hoje por aceitarem começar esse programa. Enfim, falando um pouco do Mentorias Games Brasil, a gente começou lá em abril, com 14 mentores. O Erlen estava entre um desses primeiros mentores que acreditaram. E agora a gente passou da marca de 130. Hoje a gente está com um servidor no Discord, a gente está com um site, vários depoimentos que eu me emociono sempre que leio, né? E eu acho que a gente está começando a criar um senso de comunidade muito bacana. E poder agora trazer isso também para galera que ainda não teve oportunidade, ainda não teve uma mentoria, poder sentir um pouquinho do gostinho e também entender o poder que elas têm. Trazendo alguns avisos antes de começar a nível de conteúdo. A gente está, o time de organização do Mentorias, né, que hoje conta comigo, com o Mal, com o time da Frost Camp, com o Samu, está procurando por voluntários temporários, por enquanto, para moderadores e também editores de vídeo, porque a ideia é que a gente também pegue alguns cortes aqui da live, que a gente possa fazer para assuntos específicos. Então, se você tiver alguém que gosta dessa questão de ser moderador, também de edição de vídeo, pode entrar em contato comigo aqui depois da live para a gente conversar. E falando um pouquinho de como vai funcionar a dinâmica, eu separei algumas perguntas para fazer para os 3, a nível de trabalho, portfólio, aprendizado, pelo que vocês mandaram lá no LinkedIn. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar aqui no chat, que a gente vai estar salvando todas as dúvidas e aí no final a gente responde. Fechou? Então, começando, boa noite. Eu gostaria que os 3 pudessem se apresentar um pouquinho. Então, falar favorito e, de preferência, um jogo que tem uma arte que vocês gostem e que vocês se identifiquem. Começando aí pelo ordem alfabética. Olá, pessoal. Então, primeiramente, aí, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aí no meio assim, dessa galera tão ilustre aí, né? E, bom, eu sou o Alan Pereira, né? Atualmente eu trabalho como artista técnico na Gameloft Montreal, no jogo do Disney Dreamlight Valley, né? E, olha, jogo favorito aí que me pegou, né? Eu vou aqui de Final Fantasy Tactics Advance, que eu acho que é um joguinho que eu gostei muito quando eu jogava lá no computador em emulador, era bem bacana. Foi o que me trouxe interesse aí para entrar nessa indústria, né? Então eu vou deixar ele aí como meu joguinho favorito. Rafa? Vou eu agora? Oi, gente, sou o Rafa. Nunca sei me apresentar. Eu sou diretor de arte na Boardball. É uma startup que adapta jogos de tabuleiro para celular. Eu amo jogo de tabuleiro também, então juntei duas coisas que eu gosto bastante aí. Meu jogo favorito é muito difícil também, não sei. Eu tô entre Celeste e Spiritfarer. São dois jogos que eu amo bastante. E eu acho que eu vou ficar com Celeste porque os artistas são brasileiros e maravilhosos, Galera da Extremely OK. Também sou né? muito fã deles, velho. Senhor Vai lá, Warner. finlandês. Sou eu agora? Bom, boa tarde, gente, boa noite. Já não sei que horas são aí direitinho, mas eu sou o Hélio Holanda. Atualmente eu sou Senior Game Arts na Rovio, aqui em Helsinki. Trabalhei no Angry Birds Dream Blast, um jogo puzzle aí bem famoso aí da Rovio. E, putz, jogo favorito, assim, jogo favorito da minha vida sempre será Sonic. Mas falando de arte, assim, acho que o último jogo assim que me pegou pela arte mesmo, nem joguei ainda, mas acho que os últimos Zeldas aí tem uma arte magnífica, bem diferente do que tem sido lançado ultimamente. Então, vou falar só de arte, assim, acho que tá nos tops aí de hoje em dia. Então, show de bola. Queria então, começando
com as perguntas. A gente fez uma enquete no LinkedIn perguntando quais eram as principais dúvidas que vocês tinham nessa área de arte, e disparado a principal dúvida foi essa questão de como conseguir o primeiro emprego. Eu acho que é uma coisa que, ainda mais aqui no Brasil, que a gente não tem uma grande cultura da indústria de jogos ainda, é uma coisa que está emergindo, está crescendo bastante. Então essa é uma dúvida que a galera sempre fica. Eu lembro, estudando na escola, não era um tópico que era muito falado. Então seria muito bacana escutar de vocês como foi conseguir essa primeira vaga, né? Então, se vocês puderem falar também, acho que gostei dessa ordem, Alan, Rafa, Werlen, para a gente manter a dinâmica. Como foi conseguir essa primeira vaga? Como você soube da vaga? Se preparou para a vaga, entrevista? Cara, bacana. Então, começando aí, né? Eu vim de uma cidade que não tem nada de games, né? Eu até voltei para ela recentemente, estou trabalhando como remoto. E até hoje não tem nada de games aqui nessa cidade, imagina 5 anos atrás, quando eu comecei, 5 a 6 anos. E então eu sabia que eu tinha que ir para algum lugar, né? O trabalho remoto se popularizou muito na pandemia, mas até então, minha mentalidade de 6 anos atrás, eu sabia que eu tinha que ir para algum lugar que tinha um polo de games ali, né? Então, eu acabei mirando para São Paulo, né? Então, eu trabalhei nos empregos nada a ver aqui, fui para São Paulo, e aí lá eu consegui primeiro me estabilizar, e aí a primeira coisa que eu fiz foi uma pós de games, né? E aí essa pós de games meio que me trouxe melhorou minha especialização em games, network e também o emprego, né? Que aí me trouxe ali o meu primeiro estágio, e aí do primeiro estágio que eu fui pro meu estúdio, né? O que foi a Flux Games. Então tudo acabou nessa questão de... Eu tinha feito uma faculdade de bacharel de sistema de informação na minha cidade, né? Mas não era lá games, né? Então sabia que eu tinha que me especializar ainda e criar esse network. Então acabou que tudo foi viabilizado ali pela própria pós-graduação, né? A faculdade ali conseguiu me conectar com essa galera, né? E aí estava em São Paulo facilitou bastante ali esse contato, né? Com essa galera, muita gente falando sobre, você começa a viver um pouco aquilo de games, né? Então eu acho que a minha porta de entrada foi assim, foi a pós-graduação que me ajudou a pegar ali. E você já entrou como artista? Nessa primeira estágio? Então, foi um pouco curioso que eu tinha muita curiosidade da Unity, né? E acabou que a vaga tinha o nome de desenvolvedor Unity. E quando eu entrei, eu descobri que era uma vaga de artista técnico, né? E acabou que aí casou um pouco com o que eu fazia, né? Que era um trabalho ainda muito braçal ali de integração dos assets, né? O início de um artista técnico. Então foi bom para eu ter entrado e também já sem querer encontrar o cargo que eu ia acabar gostando, assim, né, pra vida, né. E como foi participar dessa primeira entrevista, assim? Ainda mais esse primeiro processo seletivo? Olha, o primeiro processo seletivo, eu acho que é a primeira luta aí, né, porque a gente vai falar sobre portfólio, um monte de coisa aqui que vai ser interessante, pessoal, né, mas basicamente eu tinha um portfólio um pouquinho fraquinho, né, então muita coisa foi no gogó ali, né, eu chegar falando que eu tinha uma certa experiência, né, basicamente eu tinha feito meu TCC, tanto da pós quanto da graduação foram jogos, né, então eu tinha esses 2 projetinhos, né, e aí foi eu conversando, dizendo que eu conseguiria somar no time deles, né, e acabou tendo ali um pequeno facilitador, né, que quem trabalhou comigo no estágio, né, ele tinha já trabalhado na Flux Games, mas era financeiro. Então ele conheceu o pessoal lá, ele falou, ele meio que indicou, dá chance para esse menino aí, eu acho que ele tem potencial sim, e aí acreditaram em mim e deu certo, né, mas muita coisa foi na conversa. Primeira entrevista é sempre aquela coisa, nervoso, não sabe o que fala. E tem uma coisa curiosa, que foi um teste que eu fiz, né, que era basicamente um teste que eu tinha que fazer uma animação. Era engraçado, porque o nome do cargo era uma coisa, quando eu entrei era outra, e a demanda que eu tinha era uma coisa, e o teste também era completamente outra, né. Eu comecei trabalhando com jogo mobile, muita interface, né, mais integração de interface, mas o meu teste era basicamente quase que um jogo de luta, né, que a Flux tinha feito um jogo de luta anteriormente, e parece que o teste era para isso, né. Uhum. Então eu fiz uma baita de uma animação, e aí a única coisa legal que ficou foi a animação, e depois, sem querer, eu tive acesso, né, à minha avaliação, e estava escrito lá assim, animação.
não sei se ele realmente fez ou pegou do Mixamo. Eu falei, poxa, a única coisa que eu me dediquei demais, cara, ainda disse que eu peguei da internet. Mas foi bom. Pelo menos estava bom o suficiente ali para eu conseguir o cargo. Ah, que bacana. E você, Rafa, como foi essa primeira experiência? Para mim foi meio que tropeçando sem querer, assim. Eu trabalho como ilustrador já faz muito tempo, faz, sei lá, 16 anos. E fui para o mercado de publicidade, mercado de editorial, que tinha muita ilustração para fazer para revista e tudo mais, né? Na época ainda não tinha, acho que nenhum estúdio, pelo menos maior, assim, de game aqui no Brasil. E foram surgindo estúdios de animação, aí eu fui disso para animação, e aí foram surgindo estúdios de game, aí eu fui de animação para game, fui meio que migrando aos poucos ali pro que eu sempre gostei de fazer, né, assim, que foi games. Mas sempre foi uma coisa meio acidental, assim, no meu caso. E muito dessa coisa de eu sempre fui freela, então sempre me chamavam como freela, fazia uma coisa ou outra para um lugar, para um estúdio, para o outro ali e tal, mas nunca como fixo. E as primeiras entrevistas que eu tive que fazer e ir para o estúdio trabalhar fixo e tal, para mim foi meio que um baque, assim, é um pensamento muito diferente trabalhar como freela e trabalhar como fixo em um lugar, sabe? E como foi que você achou essa primeira vaga? Porque, enfim, na época, hoje já é uma coisa difícil você achar vaga de arte. Eu imagino que lá atrás, no Brasil, achar uma vaga de artista na indústria de jogos devia ser uma coisa ainda um pouquinho mais complicada. Como eu disse, assim, demorou para mim para vir essa vaga fixa, assim. E era uma coisa que até eu não tinha muito interesse. Eu gostava desse lance de cada hora fazer uma coisa diferente, né? Ter uma experiência diferente. Eu sempre gostei muito disso, de pegar uma coisa que não tinha nada a ver com a outra para eu sempre ter alguma coisa para estudar ali também, sabe? E aí eu fiz freela para Wildlife, fiz freela para um monte de lugar, assim. Mas sempre isso, assim, de não ter o contato diário com as pessoas e direto. E quando surgiu, foi um convite que surgiu para eu ser líder de arte. E direto, assim, eu não estava esperando e não estava preparado para a vaga, mas foi um lugar que eu fiz o freela e eles gostaram e me chamaram para fazer uma entrevista para entrar lá com eles. E eu nem sabia direito qual era o cargo, nem nada. Fui conversar, não tinha experiência de conversar para entrevista, assim, sabe? Era uma coisa, eu tava super nervoso, eles perceberam que tava super nervoso, mas tudo bem. Eu sou professor, então, assim, sei mais ou menos como falar, como articular e tudo mais. Acho que não demonstrei tanto que tava, mas foi meio que nessa, assim, de você quer ser líder de arte? A gente tem uma vaga aqui. Opa, vamos lá, nunca fiz isso, não sei o que eu vou fazer, nunca liderei uma equipe. Quer dizer, como freela, eu às vezes montava equipes para fazer os freelas e tal, né? Em alguns lugares que eu passei, mesmo que eu fiquei, sei lá, 6 meses, 8 meses em um lugar, eu acabei liderando equipes e tal. Mas ter essa experiência, né, de ser convidado para isso mesmo e de entrar para montar um projeto junto com a empresa foi uma coisa que foi tipo, eita, como é que eu vou fazer isso? Nunca fiz. E eu falei isso, eles falaram, não, tudo bem, a gente também tá entendendo, vem aí. Foi super legal e foi uma oportunidade muito legal que me deram, que eu não estava esperando, então foi meio que, por isso que eu falo que foi meio que no tropeço, assim, né? As coisas foram acontecendo sem eu nem perceber que estava acontecendo. Ah, que bacana. E pra finalizar essa primeira pergunta, o Erlen. Então, acho que o meu caso é um pouco parecido com do Rafa também, porque eu também comecei como ilustrador, né? Aliás, no começo, minha primeira vaga como ilustrador também foi fazendo games, coincidentemente, né? Foi uma vaga de estágio, eu fazia faculdade de design na época, e aí rolou uma vaga de estágio que era para um estúdio de material didático, o JPG, e tinham várias vertentes, assim, né? Várias áreas, tinha a área de livro didático, a área de animação, e tinha uma área de games que eu acabei caindo lá.
E eu sempre falo assim que eu tive dois começos em games, assim. Eu tive esse do Piaget, que eu realmente aprendi a fazer joguinho, assim, sabe? Aprendi, putz, como separar um Atlas, sprites, o que é uma UI, como animar para games, coisas mais básicas. E depois de um tempo nesse estúdio, eu aprendi bastante e passei por alguns outros empregos. E depois foi meu segundo começo em games, que foi quando eu entrei na TEPS, né? Na TEPS Games. Que ali eu aprendi realmente como se faz jogos com escopos maiores, né? Como escalonar um game, como trabalhar e pensar em games diretamente para usuários reais, assim, né? Não que as crianças que usavam o material didático não eram reais, né? Mas para um público bem maior. Então foi muito legal, assim, ter essas duas perspectivas diferentes, assim, sabe? De educacional e depois de game mobile realmente para um público maior, assim. Cara, eu fico impressionado com a quantidade de gente que passou pela TEPS. Assim, conheço muitos profissionais amigos meus que falam, não, mas eu conheci ele na TEPS, trabalhando na TEPS, com a TEPS. Então, realmente, ali tem... A água de lá é diferenciada mesmo, velho. Eu acho que a TEPS foi um grande começo para muita gente aí. Sim, não, é isso que eu sempre vejo grandes profissionais, assim, que passaram por lá no começo, cresceram e acabaram depois indo. E como foi ir pra TEPS, assim? Porque você estava em uma empresa que não era tão nativa dos jogos e foi para uma Sim. empresa que, não sei como não era na época, mas é uma grande referência, assim. Como foi, como você achou essa vaga? Como foi se preparar o seu portfólio, que não era tanto específico para mobile? Então, na época eu lembro que eu já estava meio de olho na TEPS, assim, mas eu não sabia, eu tinha essa mesma dúvida, assim, de como chegar neles, como preparar meu portfólio. E o que eu fiz nessa época foi tentar criar coisas, tentar criar materiais, assim, colocar no portfólio. E, por sorte, assim, ou algo do destino, o diretor de arte da TEPS naquela época viu o portfólio, acho que achou legal e me chamou para uma entrevista lá. Essa entrevista não rolou na época, porque era para um outro setor da TEPS. Mas, mesmo não dando certo essa entrevista, o diretor de arte me chamou para fazer alguns freelas. Se eu não me engano, eu fiz 2 freelas para eles. E depois dessas 2 rodadas de freela, outra vaga se abriu e aí eu consegui entrar e aí comecei a trabalhar lá na TEPS. Mas foi muito assim, tipo, não foi nada muito planejado, assim. Apesar de eu já ter a TEPS como uma referência, não, apenas aconteceu assim e acho que acabei dando sorte nessa época. E como foi essa diferença de experiência, assim, pra você? Começando, como foi esses primeiros meses trabalhando como um júnior lá na TEPS, em um estúdio que já era grande e saindo de uma área que não era tão comum? Putz, foi uma maluquice, assim, misturado com um grande sentimento de realização, assim, né? Porque eu passei muitos anos trabalhando com material didático e eu tinha uma grande vontade de realmente trabalhar para a indústria de entretenimento de alguma maneira, né? Então, quando eu entrei na TEPS, eu vi o escopo que aquilo era, sabe? Eram vários times diferentes, trabalhando em diversos jogos diferentes, com live ops rodando, tendo que trocar ideia com o programador, com galera de UA, e aprendendo um monte de siglas e palavras em inglês que eu não fazia ideia do que significavam. Foi uma experiência muito louca, assim, cara, mas foi muito bom, assim, porque mudou completamente minha mentalidade sobre como eu poderia trabalhar com arte no Brasil, e virou uma chavinha lá, de que talvez a área de games mobile, seria algo que eu gostaria realmente de trilhar mais pra frente, assim, na minha vida. Ah, que bacana. E eu queria saber uma pergunta que eu acabei não fazendo. De onde vocês são? Assim, de que cidade vocês são? Ah, eu vou cortar a fila, a ordem alfabética ao contrário. Eu sou de Mauá, São Paulo. A ordem alfabética ao contrário? Qualquer ordem, só falem. Sou Resende, Rio de Janeiro, interior, né, do Rio.
E eu sou de Santo André, São Paulo, do lado do Arlen lá. Conheço o Arlen há algum tempo Meu, já vi- também. meu vizinho. Ó, que bacana. Só respondendo também, ninguém perguntou, mas eu sou de Salvador e tô morando agora em São Paulo. Então, eu fico sempre surpreso, assim, que a galera realmente é do Brasil todo. E passando agora para a próxima pergunta, é sobre freelancers. Então, isso é uma coisa que é bem comum no meio da arte, assim, eu acho que talvez até mais comum do que em outros, como game design, como game development. É uma coisa que, como o próprio Werner falou, o próprio Rafa falou, imagino que o Alan também já tenha feito, é uma coisa que realmente te ajuda a ganhar experiência antes de ter uma vaga fixa e também te ajuda a ter experiências diversas, né? Então, eu queria saber como foi para vocês o primeiro freelancer de vocês e também se vocês puderem dar algumas dicas depois de como encontrar bons freelancers, enfim, a gente vai conversando sobre isso. Começando então pelo Alan. Show. Bom, eu acredito que o Rafa e o Ellen vão ter ali umas respostas um pouco mais tradicional, né, desse movimento de freelance, né? Isso por conta do comportamento ali do que eu trabalho, né? Como artista técnico, às vezes eu tenho que ter um contato mais próximo ali do projeto, né? Não é algo que às vezes eu faço uma arte, entrego essa arte e aí eu não preciso assinar, às vezes, muitos contratos, né? Porque eu vou ter acesso ali ao código-fonte, ao projeto e tal. Então, acaba que, para arte técnica, eu acho que muda um pouco, né, o cenário de freelance ali. O meu primeiro freelance acabou sendo para a própria Flux Games, né? Eu estava trabalhando em São Paulo e aí eu resolvi voltar para cá e atuar como freelance, né? Então, acabou que por ser um lugar que eu já tinha trabalhado em house, que eles já me conheciam, então facilitou bastante, né? Quando eu saí, eu já sabia daquela demanda deles, né? Foi um pouquinho mais de conversa de que eu queria voltar para minha cidade, né? Acabou que foi até antes da pandemia, então foi muito bom ter passado a pandemia aqui quietinho na minha cidade, que não tem quase pessoa nenhuma. Mas o meu primeiro freelance foi assim. E até dando uma dica, né, para quem vai trabalhar assim com freelance, né? Eu gosto quando o freelance ele paga por hora, né? Quando eles te dão um projeto ali, geralmente você assina um contrato, você vai atuar ali por um mês nesse projeto. E aí você assina ali, quanto você vai cobrar por hora, quantas horas você vai trabalhar por semana, né? E aí você fecha o contratinho mais fechado. Isso porque o meu primeiro freelance com a própria Flux ali acabou sendo algo que eu fechei por demanda, e foi uma demanda que se estendeu por quase 2 meses e eu tinha cobrado ali, sei lá, umas 3 semanas, sabe? Então eu trabalhei 2 meses e recebi por 3 semanas. Então foi uma armadilha que eu caí logo de principiante, assim, no meu primeiro freela, eu caí no ponto do conde aí, né? Mas então, saindo desse cenário, né, depois quando eu voltei a ser freelance, acabou sendo... Eu trabalhei, depois desse freelance para Flux, eu trabalhei como contratado na Kiris, né, por 2 anos e pouco ali, e eu voltei a ser freelance agora, mas também, como eu disse, muda um pouco, né, é mais um freelance temporário, né, porque eu acabei sendo contratado, efetivado, né, mas como eu não estou lá no Canadá e é um contrato presencial, eu estou trabalhando como freelance, mas só porque só muda o contrato, né? Não acaba sendo o freelance de fato. Tanto que às vezes eles me colocam lá em um grupo um pouco separado dos outros freelancers, porque eu tenho acesso a mais coisas do projeto, né? Um pouquinho mais fundo que eu tenho que fazer alguns testes de otimização. Então, eu tenho mais acessos, digamos assim, do que os freelancers mais de arte 3D, etc, né? Então, de experiência freelancer eu tenho bem limitada, eu acredito que a galera, o Rafael e o Arlen vai poder contribuir mais. Então, Rafa, como foi esse primeiro freelancer e como eu acho que você trouxe também que você tem teve bastante experiência com freelancers de áreas diversas. Então, se você puder também falar um pouquinho como encontrar essas oportunidades. A maior parte da vida foi freela, né? E, assim, eu acho que tem uma grande diferença que eu tô vendo dos últimos anos pra cá, de trabalhar fixa num lugar ou de ser freela, que é você tem uma distância maior. E isso tem vantagens e desvantagens.
Eu acho que a grande vantagem é que você tendo um distanciamento do projeto, você consegue ver coisas que quem está dentro no dia a dia não consegue. Consegue ter uma visão um pouquinho mais de longe. Eu fiz muitos não, mas alguns trabalhos de consultoria, de olhar projeto, organizar a direção de arte de projeto, sendo freela. E a liberdade que eu sinto estando fora é diferente da liberdade que eu sinto estando dentro de uma empresa. Estando no dia a dia e vendo aquelas pessoas todos os dias e tendo proximidade com as pessoas que estão produzindo. De fora, a gente criticar as coisas é mais fácil, de fora parece que tudo que as pessoas estão fazendo ali dentro é muito mais fácil do que é. Né? E quando a gente está trabalhando numa equipe, a gente vê que não é bem assim, que é um trabalho de todo mundo e que esse trabalho flui de uma maneira que às vezes nem sempre é a que a gente queria ou o que seria o ideal para aquela situação, que as coisas são corridas no dia a dia. Não que na vida de freela não seja. Eu acho que tem uma história de quando eu trabalhava na Birdo, que é uma empresa de animação, né? Que eu acho que diz muito sobre isso, assim, de que eu trabalhei lá dentro e ao mesmo tempo eu era freela, porque era um trabalho que tinha um projeto que tinha muita coisa acontecendo e muito pouco tempo para fazer. Então o que acontecia é que eu morava do lado, assim, morava 3 minutos de onde fica a Birdo. E eu ia para lá, trabalhava até às 6 da tarde, chegava em casa, tinha o freela deles para fazer, ficava até umas 10 ali trabalhando. E eram duas coisas completamente diferentes que eu fazia, que quando eu estava lá dentro, eu meio que pegava os trabalhos, os cenários que o pessoal fazia para revisar, para tipo fazer pequenas correções, vinham as correções de fora, eu que pegava ali para mexer e tudo mais. Então era um trabalho muito mais técnico e durante o dia a dia era muita coisa assim de vem na correria, vamos fazer aí. E como freela, eram as coisas mais difíceis, eram as coisas mais complicadas, eram as bombas que vinham, sabe? Então, a dinâmica era completamente diferente, mesmo eu estando lá, tipo, de dia eu tava lá e à noite eu tava em casa, sabe? Só de ter essa mudança do lugar onde eu tava, parecia que já era outro trabalho completamente diferente. E eu acho que isso mostra muito, assim, do que esperar das duas coisas. Como freela, você vai pegar as coisas mais difíceis, você vai pegar as coisas que, tipo, o pessoal não tá conseguindo fazer lá dentro, vai mandar para alguém fora fazer, sabe? Então, é um grande aprendizado. Você vai o tempo inteiro pegar essas coisas difíceis, mas você vai aprender pra caramba. E tem esse lance, né, de não ter o contato direto com todo mundo. Então, muitas vezes você tem uma liberdade um pouco maior. Ao mesmo tempo, tem esse lance de, por você estar longe, você, né, não está conversando no dia a dia com todo mundo. Às vezes você vai fazer uma coisa que é diferente do que a pessoa estava esperando, então é legal sempre ter um contato constante. E para quem está querendo seguir essa trilha de freela, por favor, abre uma empresa direitinho, vai ver se vai ser se você vai fazer uma microempresa, um MEI, como é que vai ser isso. Faz um cursinho no Sebrae, que é de graça, é um curso bom, sei lá, vai atrás de coisas sobre como gerir uma empresa, porque querendo ou não, você vai ser uma microempresa, vai ter um monte de coisa, tipo, emitir nota fiscal, mandar e-mail para as pessoas, sabe? Fazer esses contatos, fazer prospecção, tudo isso faz parte do teu dia a dia, você querendo ou não. É chato pra caramba, principalmente pra gente que quer, sei lá, sentar na frente do computador e desenhar o dia inteiro, sabe? Mas faz parte, você vai ter que aprender, querendo ou não, e não vai ter ninguém pra fazer pra você, muito provavelmente. Então é muito legal você atentar a isso, eu acho. Cara, essa dica que você deu aí, eu acho que é muito importante, não só para freela, mas aqui no Brasil a gente, pelo que eu tenho visto na indústria, existe uma pejotarização muito grande. Então, a grande maioria das vagas que eu vejo para estúdios no Brasil são PJ, as que eu sempre trabalhei sempre foram. E, cara, eu delego tudo para contador, assim. Eu não gosto muito do juridiquês, então arranja um contador bom, bonito, barato e deixa ele tomar conta, mas tem que sempre tomar cuidado com isso. E o Erlen, o que você me diz aí? Como foi a sua experiência nesse mundo? Pô, acho que o Rafa já falou quase tudo aí. Mas é,
É engraçado que a minha experiência como freela para games é bem pequena, assim. Eu já fiz freela para publicidade, didático, livro infantil, um monte de coisa, mas para games foram poucas experiências, né? Tiveram essas até, foram projetos pequenos, e eu acho que a maior experiência que eu tive, assim, como meio que um freela, que eu acho que talvez seja bem parecido com o modo que o Alan trabalha para Gameloft, foi em 2021, quando eu trabalhei para Soft Games, uma empresa do Canadá também, e era nesse esquema de contrato, né? Então eu era meio que um freela, mas tava lá todo dia, trampando diretamente com os caras. Então era quase era um fixo, só que era por contrato, assim, sabe? Mas, na verdade, eu não sei, não tenho muito o que falar sobre o freela. Fora esses toques aí que o Rafa já falou, né? Sobre ter um pouco de cuidado com a parte jurídica, porque você não vai ter o RH te mandando seu limite todo mês e fazendo tudo para você, né? Você vai ter que se virar. Também recomendo contratar um contador, porque eu também sou horrível com essa parte jurídica. Minha contadora, ela me puxa a orelha direto aí, porque eu esqueço de pagar coisa. Mas acho que vale a pena dar uma estudada nisso e até testar, né? Se essa é um modelo de trabalho, se você puder escolher, claro, né? Como você falou, tá meio complicado no Brasil, assim, né? Você conseguir um trabalho fixo CLT, mas eu acho que vale a pena testar, assim, para ver se esse é o modo de trabalho que você curte. Porque, como o Rafa falou, ele te dá uma certa liberdade, por um lado, mas pode ser pior por outros também. Então, acho que é muito de balancear, assim. Eu sou cria da CLT. Quase todos os meus trabalhos, assim, foram fixos, assim. Então, é uma parada que eu curto. Não curto tanto essa parte jurídica, de prospecção e tudo mais. Mas eu sei que isso é muito vantajoso para muita gente, inclusive a liberdade que você tem de trabalhar em vários projetos, várias coisas diferentes. Então acho que é testar, assim, e ver o que você curte mais, assim, sabe? E na época, como foi que você conseguiu esses primeiros freelas com a TAPS? Foi naquele esquema lá, né? Eu fui chamado para uma entrevista, não consegui a vaga, porém o diretor de arte ele curtiu meu trabalho e me passou demandas que eles tinham para freelas, né? Porque, principalmente quando a gente tá fazendo jogos live ops, assim, né? Que tem uma demanda de conteúdo muito grande, né? Então, algumas partes desse conteúdo, eles mandam para pessoas externas, né? Nesse caso, eu peguei uma série de ilustrações e ícones para fazer para alguns jogos da TAPS, né? E eu fiz 2 projetos com eles, 2 projetos freelas com eles, e no último projeto, eu meio que, na metade, a gente meio que cortou o contrato, porque eu fui contratado e terminei meio que o freela na empresa, assim, como fixo, né? Mas foi muito isso, né? Eu conheci o diretor de arte, a gente trocou ideia, ele curtiu meu trampo e tive essa experiência como freela pra eles por um tempinho. A última pergunta sobre freela, eu acho que é uma coisa que a galera deve ter dúvida, é como precificar o seu trabalho, né? Então, que isso eu acho que é uma coisa que até eu que nunca cheguei a fazer freelancer, mas às vezes pedem uma consultoria ali, uma consultoria aqui, e aí o que é que eu faço? Quanto ao meu tempo? Como é que vocês fazem essa coisa de olhar para um projeto? O Alan trouxe uma coisa muito interessante de você não pensar muito por demanda, mas pensar realmente por hora trabalhada. E eu queria ouvir um pouco de vocês, o que é que vocês acham sobre. Eu acho que eu posso trazer que eu tenho uma experiência mais iniciante ali, aí eles complementam, né? Porque se eu for o último a falar, eu não vou falar nada. Mas eu gosto muito de pensar ali, né? Até seguindo essa linha da hora por trabalho, né? Eu acho interessante, até pegando essa parte aí do cursinho de Sebrae que o Rafa citou, né? É bem isso, né? Tipo, você preparar ali qual que é o seu objetivo mensal, né? De renda mensal, ver ali quanto você gasta, incluindo ali o custo do MEI, né, incluindo ali o custo de eletricidade, você coloca algumas coisinhas, né, que te permite ali uma gordurinha para manutenção ali da sua estação de trabalho, né, e às vezes até um 10% ali, porque entre um freelance e outro pode ter ali um período que você não consegue freelance, às vezes dá um problema no mercado, né, tem algumas incertezas, né, então freelance
às vezes você tem que perder um pouco o medo de colocar um preço mais alto na sua hora, né? Quem tem que tentar reduzir esse valor é a empresa que vai te contratar, né? Eu acho que não tem muito perigo ali, né? E até um pouco do erro que eu cometi, né, naquele meu primeiro freela foi isso, né? Que eu queria muito trabalho e às vezes eu coloquei um preço muito baixo e caí em todas as armadilhas possíveis que um freelancer podia cair, né? Trabalhei mais do que o que deveria, né? E com um preço baixo. Então, eu acho que é isso. E aí, você tendo essa sua renda mensal objetiva, né, com todos esses extras aí, né, você vai ver, quantos dias que eu vou trabalhar? Vai ser 5 dias por semana? 20 dias no mês, né? Vou trabalhar sábado? Então, aí quantas horas eu quero trabalhar? Quero trabalhar 6 horas, né? 8 horas? E aí você vai colocar ali o seu preço baseado naquilo. Você divide, né? Divide pela quantidade de dias, quantidade de horas, e aí você vai ter o seu valor hora ali. É isso aí mesmo, nesse caminho. Eu também cobro por hora. Mesmo que eu faça um valor fechado, muitas vezes eu faço um orçamento. Eu tenho uma cartinha de orçamento, que é tipo. Eu já deixo ela prontinha, assim, de quem é o cliente. Primeiro, uma apresentação de quem sou eu, meu nome, aos cuidados de tal pessoa, né, e tal, tal, tal. E eu coloco quem é o cliente, o que esse cliente quer, tipo, o que essa pessoa tá me pedindo para fazer, discrimino direitinho todos os itens, né, tal, tal, tal. Às vezes eu coloco o valor por cada um desses itens, mas mesmo quando eu faço isso, é sempre uma estimativa de quantas horas eu vou demorar para fazer. E eu tenho esse meu precinho por hora, que eu também calculo meio que nesse mesmo jeito, que é saber qual é o mínimo que eu posso cobrar, a partir de quando eu vou ter um lucro no que eu estou cobrando, né? Então, bota lá, conta de luz, água, telefone, todas as tuas contas, todas as tuas despesas que você tem no mês. Aí você divide até chegar na tua hora. E, tipo, isso é o mínimo que você pode cobrar por uma hora de trabalho para não sair no prejuízo, tipo, para não trabalhar no prejuízo, né? E aí você coloca em cima disso quanto você quer de lucro. Mas é muito mais fácil falar do que fazer. E acho que em 16 anos aí já deu para eu passar por todas as ciladas possíveis, ou não, porque sempre tem uma nova. E como freela, você sempre vai cair nessas, assim, sabe? Não tem muito jeito. Você vai aprendendo, fazendo. É legal que tenha alguém para falar as coisas que já caiu, tipo, a gente falando aqui e tudo mais. Mas é sempre bom conversar com pessoas. Tipo, faz a sua rede de contato, sabe? Tenha pessoas que estão na mesma área para bater um papo, para, sei lá, trocar uma ideia. Muitas vezes chega uma proposta de trabalho para mim e eu vou consultar alguém, sabe? Tipo, quanto é que você cobraria por isso? Como é que você faria? Eu nunca fiz esse tipo de coisa, me fala como é que é mais ou menos, sabe? A gente vai batendo um papo e tentando entender o que acontece, porque todas essas áreas, né, de arte no Brasil são áreas precarizadas, não são sindicalizadas, não tem... Cara, não tem nem... Eu tenho minha empresa aberta como coisas que são meio gambiarra, assim, porque não tem a profissão de artista no Brasil. Então, tem que ir dando um jeito, não tem jeito, né? O que a gente faz é precarizado e fazer o quê? Cara, todo mundo que já procurou no KNAI o que é que fazia e não achou nada parecido, sabe essa dor aí. O meu regional é fabricador de jogos de madeira. O que eu já botei no meu KNAI é brincadeira, velho. E só aproveitando, Rafa, eu soube que tem um programa de mentorias aí, Mentorias Games Brasil, que tem uns profissionais de arte muito bons, viu, galera? Então, se vocês estiverem precisando de orientação aí sobre freela, vai lá, fala com eles, que a galera é fera e geralmente responde. Cara, e mais uma coisa que eu acho legal de falar do mentoria, tem um canal para as pessoas colocarem lá, tipo, coloca o que vocês estão produzindo, conversem entre si também, sabe? Aproveita Aí, que ó. a gente tá nesse espaço e cria uma comunidade de vocês. Aí, ó, tá vendo? Não sou nem eu que tô falando, viu, galera? Então escutem o cara aí, que ele está completamente correto. E trazendo o último ponto aqui nessa coisa de carreira, eu queria saber um pouquinho de vocês sobre como é trabalhar internacionalmente, né? Eu sei que os três já tiveram alguma experiência com empresas de fora. Um dos três, inclusive, está fora do Brasil, está aí fazendo. Inclusive, nem agradeci. Muitíssimo obrigado, Erlen.
salva de palmas aí, que está guerreiro com a gente. Acho que são 00:30, 1h da manhã lá. Então, Estou aqui, ó, 2h15. 2h15, meu Deus do céu. Isso que... Tá, galera, isso que é guerreiro de verdade aqui, salvando a comunidade de jogos brasileira. Então, começando por ti aí... Tava Não, sol peraí. até 2 horas atrás, então tá tranquilo. Nossa senhora. Não entendo nada de geografia. Não faço a mínima ideia do porquê isso acontece. Mas... Ah, eu também não sei. Então- É alguma coisa. Concordo. E então, Erlen, eu queria... Como foi essa primeira... Eu vi que você já trabalhou também no Canadá. E agora aí, em um lugar um pouquinho distante aqui do Brasil. Como foi que você conseguiu essa oportunidade? E também contar um pouquinho das diferenças culturais que você sentiu. Trabalhando para estúdios aqui no Brasil e depois trabalhando para esses estúdios de fora. Então, a minha primeira experiência trabalhando com estudos fora do Brasil foi com a Soft Games, que não foi no Canadá de fato, né? Era um estúdio do Canadá, porém eu trabalhava remoto do Brasil. E foi a minha primeira experiência, né? Trabalhando com um estúdio de fora e trabalhando em inglês, né? O idioma que eu não falava tão bem na época, nem falo tão bem hoje, mas era pior ainda na época. E foi um grande aprendizado, assim, né? Eu consegui essa vaga logo depois de uma participação no THU, que é um evento de arte que rola aqui na Europa, rolava anualmente, agora eu não sei muito bem como é que ele tá, mas em 2020, se eu não me engano, ele, por causa da pandemia e tudo mais, eles tiveram a primeira versão online deles, né? E a versão online é grátis, então foi o meu primeiro contato com estúdios gringos, com fazer entrevistas em inglês, né? Mostrar meu portfólio para essa galera. Inclusive, nesse evento foi a primeira vez que eu conversei com o meu atual lead artist da Rovio, né? Então, essas entrevistas foram legais, assim, mas aí eu realmente tomei coragem pô, eu acho que dá para ter uma vaga fora do Brasil, né? Eu apliquei para várias vagas no LinkedIn, tomei muitos nãos, mas uma das vagas que rolou foi essa para Soft Games. E acho que o maior choque, assim, foi ver como eles tratam, assim, o ritmo de trabalho muito, muito diferente do que a gente trata no Brasil, né? Eu acho que, até por muitos estúdios de games terem esse modelo de startup, assim, sabe? Um modelo mais empresarial. Eu não sei muito bem porque isso, mas isso existe. É muita correria, assim, sabe? É muita correria, muita gente em cima do projeto, assim, sabe? Pelo menos das experiências que eu tive. E tanto no Canadá quanto aqui na Finlândia, acho que aqui na Finlândia até muito mais, aliás, eles são muito mais tranquilos com questão de prazo, de organização e de confiança no seu trabalho, assim, sabe? E, inclusive, a questão de separar muito bem a sua vida pessoal e profissional, sabe? Eles, tanto no Canadá quanto aqui na Finlândia, foram raras vezes que eu passei, sei lá, das 5 horas de trabalho, das 5 da tarde trabalhando, assim, sabe? De fazer 1 hora extra ou passar do horário, assim. Porque eles realmente valorizam bastante que, pô, você tem que trabalhar as horas necessárias para fazer o seu trampo, mas você tem que viver a sua vida também, sabe? Você tem que ter seu lazer, você tem que descansar, relaxar para poder voltar no outro dia e trabalhar com mais qualidade, sabe? Então isso foi uma parada que me chocou muito, assim, e gosto bastante, aliás, e dá pra ver nitidamente a diferença, assim, sabe? De qualidade de vida e como a gente consegue produzir mais e melhor ter esse tempo pra gente, assim, sabe? Então tem sido uma experiência bem, bem maneira, assim, nesse sentido. Então, pode puxar aí, acho que Alan? Pode ser. Eu queria até complementar, né, dizendo que para mim está sendo esse momento, né, esse momento que o Erlen teve aí de um contato com um estúdio do Canadá, trabalhando remoto, está sendo esse momento que eu estou vivendo aqui agora. E eu também, todo o processo de entrevista foi bem similar, né, tomei ali
alguns nãos ali, e acabou que essa vaga da própria Gameloft foi algo que uma amiga minha tinha ido, e aí eu tinha entrado, não, quando eu vi que ela foi efetivada lá, eu falei, poxa, ela era da mesma empresa que eu, acho que eu tenho uma chance, né? E aí eu me inscrevi, me apliquei para a vaga, e acabou que eu comecei a testar outras, inclusive teve uma para Rovio, mas eu acho que era outro estúdio deles, eu acho que era o Lu, não sei dizer se é Oslo, algo assim, outra cidade. E aí essa da Gameloft passou uns 3 meses aí que eles vieram me contatar, né? Aí que eu acho que eles começaram a correr atrás da vaga ali, né? Então eu já tinha esquecido dela e quando ela veio, a primeira coisa que me impressionou foi que eles não pediram teste, né? Que era uma coisa que, no momento que eu entrei ali, eu já estava cansado, tinha feito uns 5 testes para outros estúdios, e tinha passado também por um processo muito grande em outro estúdio, foram quase 8 entrevistas, né? Que acabou também não dando certo. E aí, do jeito que eles me abordaram, eu já senti um pouco disso, né? De ser bem na confiança, né? Do seu trabalho, de acreditar no que você está falando. E no final, quando eu entrei, né, continuou isso, né, não tinha um pouco de correria. Tinha uma coisa que eu sentia aqui no Brasil que era, às vezes, um microgerenciamento, né, às vezes eu tinha que pontuar a tarefa e eu gastava mais tempo pontuando a tarefa do que realmente executando a tarefa, sabe, que era, às vezes, uma tarefa bem pequena, eu tinha que ir lá criar o ticket, tinha que comunicar ao produtor e, às vezes, era uma coisa que, tipo, coloquei um botão novo numa UI, sabe, do jogo. Então, tinha esse microgerenciamento muito grande e agora na Gameloft, às vezes eu sinto que eu fico até um pouco mais largado, às vezes eu sinto que dá um pouco esse sentimento, mas eu sinto que conforme eu estou entregando, né, eles não têm uma pressão, né. Claro que uma hora ou outra vem uma tarefa nova e tem que sentar e conversar, né, para ver, e aí eu tenho que definir ali um prazo que eu te entrega, mas até então tem dado tudo certo ali que eu chuto, eu nem perco muito tempo vendo se eu realmente vou entregar naquele prazo, eu chuto um prazo e graças a Deus eu tenho conseguido entregar dentro dos prazos que eu defino na hora, assim, meio que no chute, né? Então, mas está sendo bem isso, de a confiança e também responsabilidade ali, né? Que hoje, sexta-feira, na Gameloft, eles estão praticando de só trabalhar meio período. Mas como ontem eu acabei pegando um tempo para mim, né? E hoje que eles já tinham saído mais cedo, mas eu continuei ali tentando correr atrás ali, porque tem uma demanda para entregar, sabe? Então eu falei, como já folguei ontem, né? Hoje eu vou ficar mais tempo. Então é mais um equilíbrio. E bem da pessoa, né? Deles acreditar que você está ali para entregar ali as tarefas que eles te passaram. Ah, que bacana, velho. Alô, Gameloft, hein? Esse negócio de sexta meio período me pareceu bem interessante aí. Mas enfim. Rafa, como foi a sua experiência? Eu vou contar uma historinha, mas eu acho que vai valer a pena, assim. No ano passado eu tava trabalhando na Alura, gravando cursos. É uma escola online, né, que é voltada para tecnologia e tal, mas eu fazia alguns cursos voltados para game art. E eu gravava um curso por mês, ganhava minha graninha ali e tal. E de repente me falaram que não ia mais ter a área que eu fazia os cursos para eles, em dezembro do ano passado. E aí eu já tava meio afim de voltar para a área de games, eu tinha passado um tempinho, tipo meio ano assim, focado só nisso, né? E aí eu falei, não, vou ter que ir atrás, né? E aí eu comecei a mandar portfólio que nem louco para tudo que é lugar. E eu falei, já que eu tô mandando, eu vou começar a mandar também para fora do país, né, para ver se eu consigo alguma coisa em dólar. E mandei um monte, assim, tipo uns 200 e-mails, tudo que era vaga que eu achava, que eu ficava lá no LinkedIn, tudo que eu via eu mandava, eu ficava no Get Indie Jobs, acho, que é um site que é só de jogo indie também. Eu ficava no... tem um monte de site que é dedicado, eu não vou lembrar de cabeça, né? Mas, tipo, dedicado para trabalho de game, assim, para fora. E passou um mês e nada. E aí, no segundo mês, começaram a vir entrevistas. E aí, as entrevistas eram essa coisa, tipo, faz uma entrevista, aí dá 2 semanas e vamos para a segunda etapa. E aí, dá mais um mês e vamos para a terceira etapa. E fica nessa coisa, tipo, faz teste para lá. Alguém mandou, Maurício mandou, Rafa Nunes, esse site aqui é esse mesmo. Esse site é super legal pra achar coisa de jogo indie.
Mas enfim, fiquei nesse processo por 2 meses, assim, e num desespero de preciso conseguir trabalho logo. E aí, abriu uma vaga, eu vi no LinkedIn, era tipo, tinha aberto, eles tinham publicado essa vaga fazia 1 hora. E aí eu mandei, eles viram no mesmo dia, me chamaram, no outro dia eu fiz entrevista, e quando eu fiz essa entrevista, vieram resposta de 2 entrevistas que eu tinha feito, e me chamaram para os 2 lugares ao mesmo tempo. E essa que tinha no dia, assim, falado, né? Eu falei para eles, me chamaram para essas 2, não vai rolar. E o cara falou, não, vem aí, a gente quer você na equipe. Quanto você quer, sabe? E foi uma coisa assim, de um dia pro outro, a gente fechou. E foi meio que nesse negócio que o Alan falou de... A gente sente uma confiança, né? Assim, às vezes a pessoa fica mandando um monte de teste, pedindo um monte de coisa, e eu acho que já é um indicativo de que pode dar problemas no lugar, sabe? Que pode ser uma enrolação ou uma burocracia. Eu acho que esse processo de entrevista também funciona para a gente entender como é que a empresa funciona muitas vezes. E, enfim, eu acabei escolhendo essa, que foi muito rápido, assim, foi tudo muito rápido. E acabou que eu fiquei 3 meses lá, me chamaram para uma vaga aqui no Brasil e eu acabei vindo para cá de volta. E agora eu tô porque eu queria como diretor de arte, essa vaga era como artista sênior, e me chamaram para diretor de arte e eu acabei aceitando, mesmo recebendo um pouco mais por ser uma em dólar, outra em real e tal. Mas às vezes vale a pena também essa troca, né? Mas o que eu queria falar, na real, disso tudo é que fez muita diferença para mim a maneira que eu organizei o LinkedIn. De colocar tudo direitinho, as funções que eu fazia em cada empresa, a maneira que eu me apresentava, e eu coloquei lá as funções que eu queria fazer exatamente, sabe? Isso de organizar e colocar direitinho todas as informações fez toda a diferença. O pessoal vem no LinkedIn convidar para processo de entrevista agora, e enquanto isso eu tava, sei lá, mandando 200 e-mails que nem doido lá, e a maior parte nem respondia. Cara, eu sou fã número 1 do LinkedIn, assim, eu sou o principal vendedor do LinkedIn para todos e todas. Inclusive, eu tenho até um materialzinho sobre o LinkedIn que eu vou compartilhar com vocês. Eu devo até um dia que, quando a poeira baixar na nova empresa que eu tô, marcar um workshop com vocês, fazer perfil de LinkedIn, que é uma coisa que eu já fiz para muita gente, né? Mas eu advogo muito em cima porque eu gosto muito e... O Mentorias, ele foi construído em cima do LinkedIn, né? Até hoje tem, a gente tá com novidades em breve aí, mas o LinkedIn, ele tem esse poder mágico aí de tornar acessível pessoas do mundo todo. E caminhando, saindo um pouco de emprego, a segunda pergunta que mais fizeram na enquete do LinkedIn foi portfólio, né? O que é, como fazer, para que existe, o que eu boto. Então, a primeira pergunta, começando pelo Rafa, para mudar completamente a ordem e bagunçar a cabeça de vocês. O que não pode faltar no seu portfólio, assim? E quais são os erros mais comuns que você enxerga quando você está começando, né? Fazer o primeiro portfólio. Eu acho que é um pouco equivalente ao que eu tive quando fui fazer meu primeiro currículo, que é aquela coisa, o que é que eu boto aqui? Eu acabei, não sei o que eu fiz. No meu currículo, quase que eu botei artilheiro do Interclasses, que era o maior mérito que eu tinha até o momento. Então, como é fazer esse seu primeiro currículo? Quais são os principais erros que você comete e como é que você pode ajudar a galera? O teu portfólio é o teu currículo, né? No nosso caso, assim, é mais importante do que aquele papel que tem tudo que você fez na vida. Eu acho que tem que ser claro, direto, objetivo, no sentido de a pessoa que tá olhando o teu portfólio tá olhando mais 200 e vai, tipo, bater o olho ali, ver o que você faz e vai passar pro próximo, provavelmente. E tem que mostrar a tua habilidade de transformar o teu desenho, ou sei lá, o que você faz em um produto. Então não adianta nada você ter uma arte linda se você não sabe implementar num jogo, ou se o que você faz não é possível de ser implementado num jogo. Então é muito disso, assim, de tenha essa experiência, sabe? Não sabe mexer na Unity, vai lá, aprende um pouquinho, pelo menos para implementar a tua arte, ver como é que funciona, sabe? Como é que são as outras áreas.
dá uma pesquisada nisso, assim, de como é que como é que você pode fazer a tua arte ser útil dentro de um estúdio, e não só fazer uma arte bonita, né? Werlen? Então, acho que eu não pode. O que eu gosto muito de ver em portfólio, assim, quando a gente tá falando de game art, é justamente projeto envolvendo o jogo, assim, sabe? Como o Rafa falou, você pode ser um exímio ilustrador, você manja muito de anatomia, perspectiva e tudo mais, mas se você não conseguir mostrar como você adiciona todos esses elementos que você sabe da sua arte numa tela de jogo, é complicado para o recrutador, um diretor de arte, saber se você tem os conhecimentos necessários para trabalhar com game de fato, né? Porque a gente não tá falando só de ilustração, por exemplo, né? Claro, os fundamentos, cor, anatomia, luz e sombra, perspectiva, tudo isso é o mínimo que a gente tem que saber como artista, né? Mas quando a gente tá falando de jogo, de fato, a gente tem outras camadas, né? A gente tem que ter um pequeno conhecimento de design, muitas vezes, um pequeno conhecimento de produto, né? Como um produto funciona. Então, acho que fazer projetos de jogos reais ou fakes não importa muito. Um ótimo jeito de você mostrar todos esses conhecimentos compilados, né? Você pode fazer um puta cenário legal, assim, com luz e sombra maneira e tudo mais, cor legal, mas como esse cenário todo detalhado vai ficar numa tela onde tem 3 botões e mais 10 ícones, assim, sabe? A leitura vai continuar a mesma. Então, acho que fazer projeto de jogos é o melhor jeito de você testar tudo isso aí e conseguir mostrar para quem está te recrutando que você sabe, que você manja daquele environment, que você manja daquilo que você está se propondo, sabe? E quais erros você diria que você cometeu ali, começando, mandando os primeiros portfólios, construindo o seu portfólio? Eu acho que o maior erro que eu cometi, assim, que eu vejo muita gente iniciante cometendo é realmente a falta de foco no portfólio. Como o Rafa falou, tem que ser uma parada clara, assim, sabe? Um diretor de arte vai ver 1 trilhão de portfólios por dia, assim, e se ele chega no seu portfólio e vê uma figura realista, vê um desenho cartoon e vê, sei lá, um curta-metragem em preto e branco, ele não vai saber o que você faz de fato, sabe? Então, e eu sei que quando a gente está começando, a gente tem muitas áreas que a gente quer trabalhar, né? Tem muita coisa que a gente curte, assim. Eu mesmo, quando eu comecei, eu queria trabalhar com ilustração e animação, sabe? Então, meu portfólio era voltado para isso. Mas, se a gente tiver... Se você tem um foco, assim, legal para saber, eu quero trabalhar com game mobile, por exemplo. Deixa eu procurar outros portfólios de artistas de games mobile, de empresas de pessoas que trabalham em empresas que eu curto, que eu gostaria de trabalhar. Dá uma olhada como é que são os produtos dessas empresas e tenta copiar mesmo, assim, tenta fazer projetos parecidos com aquilo, porque isso vai além de deixar uma unidade bem legal no seu portfólio, vai deixar bem claro para quem está te recrutando o que você consegue fazer e acho que talvez a coisa mais importante, o que você gosta de fazer, né? Que é muito importante também. E, bacana, eu gostei muito dessa última dica. Eu acho que é uma coisa que eu também sempre digo, se você já tem alguma empresa que você tem um foco, né? Procura entender como é que você consegue ser o mais pronto, né? Ready to use, pra galera já entrar no ritmo, né? E Alan, eu acho que uma pergunta assim, você como technical artist, que é uma coisa um pouco mais diferente, assim, para você faz um portfólio com outras características de um artista normal ou como é que funciona? Pergunta de ouro aí, ó. Eu queria até fazer um pequeno jabá, que tem um artigo meu do LinkedIn, que é exatamente como fazer um portfólio de tech art, né? Então, quem quiser ver mais fundo, eu vou falar um pouquinho aqui, mas quem quiser mais a fundo, por favor, dê uma olhada lá, né? Dá um joinha lá no artigo também. Mas, enfim, o que eu mais sinto falta também é isso, né? Esse contato com jogos, né? Você está fazendo ali portfólio para trabalhar com o quê? Trabalhar com jogos. Então, tem que ter algo ali que você mostra que
vai ser aplicado para um jogo, né? No caso ali de um artista 3D, né, começando e depois indo para o lado um pouco mais técnico meu, a gente vê eu tento orientar algumas pessoas de também tentar mostrar algo na Game Engine, né? Eu sei que para um júnior talvez não seja exigido um artista júnior ter esse contato com a Game Engine, mas acredito que conforme você vai crescendo ali a senioridade, é interessante você ter esse contato ali, né, para saber onde o seu asset, onde o seu modelo 3D, a sua arte 2D, a sua arte de UI vai ser exibida, né, no projeto final. Isso porque a gente tem uma grande diferença de que, pelo menos ainda no contexto de 3D, a gente tem ali o offline rendering, né, do Blender, no Maya, a gente tem uma renderização diferente, e na Game Engine tem renderização em tempo real. Para mim, esse é um grande diferenciador ali que é importante trazer, né. No Blender, hoje em dia, eu acredito que outros programas também, como o Maya, já tem ali um renderizador em tempo real, dá para você ter uma noção, mas ainda assim, eu acho interessante trazer para a Game Engine, né, que vai ser onde você vai conseguir mostrar ali um diferencial também, né, você ter esse contato com a Game Engine, eu acredito que é um diferencial para um artista ali. E, bom, agora indo mais para o lado de artista técnico, o que eu... você divulgou ali, obrigado, o artigo. O que eu tento trazer nesse artigo é que muitas vezes eu me perdia com outros amigos conversando, outros tech artists conversando, o que a gente colocava no portfólio, e às vezes a gente sempre pensava umas coisas super malucas ali, só técnica. Mas no final, o que a gente tem que entregar ali é arte, né? A gente está fazendo arte, então a gente cria uma técnica, uma ferramenta para possibilitar com que algo artístico possa ser feito, né? Então eu vou criar uma tecnologia de vegetação, então o que eu vou mostrar não é só um código ou uma janela de tooling, né? Eu coloco no meu portfólio ali realmente um cenário onde eu apliquei, né? Eu usei essa ferramenta que eu criei. Então é isso que eu tento orientar as pessoas, né? Desde que eu escrevi esse artigo foi onde eu comecei a mudar ali os meus mentorandos para essa linha, né? Tipo, eu estou criando uma arte, né? Eu estou criando uma tecnologia para criar uma arte, né? Então que arte que é essa, né? E aí eu meio que mostro um caso de uso da minha ferramenta, né, digamos assim, da minha tecnologia. Que bacana. E acho que já aproveitando o gancho, que eu tô... A gente gosta de falar aqui os 4, e então, só pra gente também conseguir aproveitar um pouco mais do precioso tempo de vocês e dos cérebros de vocês aqui, já aproveitando o gancho, eu queria, Alan, se você pudesse falar o que é um tech artist, né? O que come, do que se alimenta, onde dorme, onde vivem. Vamos lá, eu vou tentar não me prolongar muito, porque dependendo do tempo eu poderia falar um dia inteiro disso, né? Mas vamos lá, vou tentar resumir legal. O artista técnico, ele vem ali para preencher ali uma lacuna que existe, né, entre programação e arte, né? Essa é uma maneira um pouco mais clichê, mas é fácil de se entender, né? Onde que ele vai atuar. Então, a gente tinha ali programadores que antigamente faziam integração de asset também, né? E os artistas que também colaboravam ali para preparar já a arte de uma maneira que vai funcionar na Game Engine. Só conforme o desenvolvimento de jogos foi ficando cada vez mais complexo, as questões de arte, o artista começou a ter que se preocupar com materiais, texturas, um monte de coisa diferente, rig. E do outro lado, o programador também com sistemas cada vez mais complexos, isso foi se distanciando e esse meio precisava de alguém especializado para esse meio, né? Então, a princípio, o artista técnico, ele vai ser essa pessoa que vai ficar nesse meio, né? Que tudo que é muito técnico para um artista e tudo que é muito artístico para um programador, sabe? Então, é nesse meio que ele vai atuar. E a analogia que eu gosto de fazer de como que vai ser o trabalho ali, um pouquinho do dia a dia, é fazendo com ali o game designer e o programador. O programador vai conversar com o game designer e o game designer vai apresentar para ele ali as mecânicas e como funciona o gameplay, e aí ele vai criar esses temas na engine, né? Ele vai fazer isso funcionar na engine. Já o artista técnico, ele tem essa relação com o diretor de arte, né? No caso, ele seria uma interação minha com o Rafa, por exemplo, né? Então, eu iria ir lá perguntar para o Rafa, olha, a gente tem esse novo projeto de jogo aqui, né? Qual que é a sua direção, né? Como que você vê esse jogo funcionando na engine, né? É claro, para um jogo mobile, ele vai usar referência de mobile, para um jogo AAA, ele vai usar referência de AAA, e aí ele vai montar essa direção, e aí eu vou ver como que eu vou alcançar aquele visual dentro da engine. Então, em vez de eu criar mecânicas de jogo, de gameplay, eu vou estar criando ali
feature de gameplay, né, eu vou estar criando features gráficas, né? Então eu vou estar trabalhando ali com que no render desse jogo, né, vou estar modificando o render, vou estar modificando os materiais, os shaders, né, preparando ali as configurações de iluminação, tudo para alcançar aquele visual, né? Então, de jogo 2D também eu vou preparar, eu vou meio que trilhar um caminho primeiro, né, com algum protótipo, né, algum caso ali para validar se é possível fazer aquele jogo, né? A gente faz ali uma pequena cena e eu vejo quais são os caminhos que eu fiz para chegar naquela arte, naquele visual. Feito isso, aí parte uma segunda interação que é com os artistas. Eu falo, ó, esse caminho que eu trilhei, esses programas que eu usei, essas aqui são os requisitos, as texturas vão ter que ser desse tamanho, né? Os modelos 3D vão ter que ser dentro desse orçamento de contagem de triângulos, né? E aí vai indo assim, né? Mas, e basicamente é isso. Ele, por ele ser um cargo generalista, ele vai se abrindo esse leque, né? Onde num estúdio pequeno você vai fazer um monte de coisa, e num estúdio maior você vai ser mais especialista, né? Mas a princípio é esse o trabalho, né? E aí eu gosto de fazer uma pequena quebra, só para fechar, né, esse pensamento, é que, e aliás eu acho que seria a próxima pergunta, eu já estou me pulando aí, né? Que é de como me tornar um. Porque às vezes quando a gente fala tech art, a gente começa a falar muitas coisas que parecem muito complexas de início, né? E realmente rendering, shader, VFX, é tanta coisa ali, a game engine, que envolve dentro da game engine, que é complexo sim. Então, o primeiro passo que eu gosto de recomendar, que foi o que funcionou para mim por 3 anos, depois que eu comecei a realmente ficar mais técnico, é a game engine, é a integração de asset. Eu acho que tudo começa ali com a integração de asset, né? Porque, pelo menos em um estúdio pequeno, né, ou um estúdio mais startup, né, como o Evan trouxe ali, que está começando a criar mais estúdios aqui no país, né, então é bem comum de inicialmente você trabalhar com integração de asset. Por quê? Porque a maioria dos artistas também vão ser um pouco mais novos, então eles não vão ter esse contato com a game engine. E vão ser projetos um pouco menores, não vai precisar tanto de um ferramental para o artista ter que fazer muita automatização, né? Porque em projetos menores é passível, né? Não precisar de tanto ferramental. Se você não tem ferramental em projetos maiores, acaba que o artista faz uma arte com tanta burocracia que ele entrega um asset e não quer mais trabalhar para você, sabe? Ele sai correndo. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? A Game Engine é o caminho ali, e a primeira demanda que você vai se preocupar é a integração de asset, e eu acho que isso já é um caminho para se tornar ali um artista técnico. Aí eu Posso acrescentar Vale, por favor. Porque também eu tenho muito disso, assim, eu, nesse momento, estou fazendo direção de arte e eu estou sem um tech artist. Então eu estou trabalhando direto com os programadores que estão fazendo até o tech artist entrar, ele vai entrar no fim do mês na equipe e tal, então nesse momento a gente está meio que se virando na gambiarra. E o tempo todo é assim, planejei essa animação aqui, vocês conseguem fazer? Putz, não, isso aqui eu não sei, a gente precisa de um tech artist, porque tem que fazer não sei o que lá do shader que a gente não sabe fazer, só um tech artist ia saber. E limita muito. É muito importante ter um tech artist bom na equipe. É uma pessoa essencial, assim, para o trabalho, e falta muito. É muito difícil achar, principalmente para 2D. É muito difícil. A gente passou, assim, 2 semanas procurando gente loucamente e não acha. Procurando ativamente no LinkedIn, em tudo que é lugar aí, não tem. Alô, galera aí, um gap no mercado anunciado ao vivo. Então, Tech Artists 2D que estejam escutando isso aí, eu senti uma indireta para vocês. O privado do Rafa Nunes permanece aberto aí para contato. E depois que acabar, agora não, depois que acabar a live, entre em contato com o cara e já conversa aí. E falando de especializações, eu queria falar com o senhor Erlen como é focar em 2D. Que isso foi uma coisa que eu que não entendo muito de arte, mas amo arte. Quando eu fui estudar um pouquinho mais sobre, tem arte 2D, arte 3D, environment artist, character artist. E eu queria saber como é ser um artista 2D, quais são os modelos que você faz e tudo, e como foi que você se tornou um artista 2D especialista, né? Eu acho que sempre que me perguntam o que um artista 2D, o que um game artist 2D faz no projeto, a resposta é quase sempre depende, assim, né? Depende de muita coisa. Depende do tamanho da empresa, depende de que área você está focando no 2D.
Porque acho que principalmente quando a gente que vem de ilustração, assim, né, é o primeiro passo que a gente dá quando a gente vai entrar em games, assim, né? Mas quando a gente entra na área, a gente vê que tem um range muito grande, assim, de coisas que artistas 2D podem atuar, né? Você pode desde ser um artista que está atuando direto na produção do jogo, você pode ir para o lado de marketing, por exemplo, de ilustrações para promoção, você pode talvez rumar para UI. Então tem várias vertentes que você pode escolher ir ou abraçar todas elas, e isso existe dependendo do escopo da empresa. Mas falando mais especificamente assim de como eu atuo na Rove, em outros estúdios previamente que eu trabalhei, eu cuido basicamente de toda a parte visual que a gente vê no jogo, assim, né? Desde personagens, cenários, um pouco de UI, e acho que a parte que mais diferencia assim, realmente um Game Arts 2D de outras áreas assim, artísticas é o uso da engine, né? Claro que é bem menos do que o Alan, por exemplo, a gente não vai tão deep assim na engine, mas eu acho muito importante para o Game Arts pelo menos ter uma noção assim, de engine, saber como lidar com implementação, com algumas linguagens de programação, assim, um Git que seja, ou alguma noção de Unity, como criar um prefab, coisas básicas assim que vão te ajudar muito. Primeiro é você criar suas artes e saber como elas vão ser implementadas. E segundo, te dando até mais liberdade, porque eu já trabalhei em estúdios que a gente não tinha essa parte de engine muito sólida, e a gente ficava muito na mão de programadores para implementar nossa arte. E geralmente, claro, não é uma regra, mas é muito comum que essa galera não tenha um olhar artístico tão apurado quanto o nosso. Então, é muito difícil manter a fidelidade quando isso é implementado. E quando eu comecei a trabalhar com engine, com implementação, isso mudou totalmente, assim, sabe? Desde eu poder envisionar coisas que eu sabia que eu poderia implementar numa Unity, por exemplo, até ter a liberdade de, putz, eu tenho um asset no jogo que ele tá muito antigo, o visual já mudou, eu não preciso pedir para alguém para mudar, sabe? Eu posso ir lá e trocar o asset e fazer um commit, tá tudo bem, assim, sabe? Então, eu acho que essa parte de engine e de você aprender a criar sua arte baseado em como você vai implementar ela é um dos pontos mais importantes, assim, quando a gente tá falando de game art, principalmente de game art generalista, assim, sabe? E eu acho que isso tanto para 3D quanto para 2D, né? Acho que a diferença no tipo de mídia, no tipo de arte, assim, no tipo de software que você vai usar, assim, sabe? Show demais. Só aproveitando aqui uma dúvida que mandaram no chat, a ideia é que a gente foque mais, galera, das perguntas para deixar pro final, que aí a gente deixa tudo, só para eu não perder. Se você acha que tem oportunidades para foco em UX e UI, só de UX e UI, assim, não sendo mais da artes, né? Um UX e UI designer. Aqui no Brasil eu conheço, eu trabalhava na Hermit Crab, a gente tinha um time de UX e UI, mas é uma coisa que eu não vejo tanto em estúdios aqui no Brasil. Eu acho que tem bastante, aliás, e é por isso que depende muito, né? Quando a gente está falando de estúdios um pouco maiores, é muito comum a gente ter uma área, ou pelo menos alguns profissionais muito mais focados em UI e UX, e muitas vezes esses dois profissionais separados também, né? É muito comum a gente ter uma pessoa só de UX e uma pessoa só de UI, mas quando a gente está falando de estudos menores ou até de outros tipos de workflow, todas essas áreas assim vão ser englobadas numa pessoa só, né? Quando eu trabalhava na TEPS, por exemplo, esse era o modo, assim, a gente demorou bastante para ter um UI Arts dedicado, mas durante quase todo o meu tempo lá eu fazia esse trabalho junto, assim, sabe? O que, por um lado, não é tão legal, porque isso
me privou de focar em outras coisas, mas ao mesmo tempo eu ganhei porque eu aprendi muito sobre usabilidade, muito sobre design de fato, né? E como misturar mesmo, né? E englobar essa parte da UI, do design em si, nas minhas ilustrações, nas minhas telas, sabe? Então, eu acho que tem sim um bom mercado, mas eu acho que isso realmente depende muito do escopo do estúdio que você vai procurar, assim, sabe? Eu queria trazer uma pequena palhinha, né, nesse contexto de UI UX. Eu vi que o Rafa também já trouxe ali, né, o pessoal dizendo que tem sim vaga, que é difícil até achar, né, UI UX. Mas o que eu queria trazer é que, principalmente para mobile, né, se o estúdio estiver trabalhando para mobile tem uma demanda maior de UI ali, né, do que um jogo AAA, por exemplo, né. Então, por isso, daí justifica, né, também ter essa demanda maior só para artista de UI. Show. E também é muito difícil de achar. Manda. É verdade. Não, que isso. E agora, para finalizar, eu queria falar com o Rafa. Eu vi que você é o professor daqui, já teve bastante experiência em muitos lugares como professor de arte, inclusive na própria Lura, que é uma plataforma que, enfim, acredito que uma boa parte da galera que está aqui conhece. E eu queria saber como é essa experiência de ser um professor de arte e quais são essas oportunidades, né? Tanto sendo um professor mais tradicional, em cursos, em cursos que eu vi, acho que pelo Senac, que você também foi, e como é essa experiência na Lura, por exemplo, que já eram cursos bem mais diferentes, assim. Só queria antes dizer que o Erlen foi meu comparsa de aulas na Quanta. Ele deu aula lá comigo. Ó, Super, super legal. Bons tempos. Cara, é um mercado que está passando por uma grande transformação desde a pandemia, com o online, com tecnologia e tudo mais. E eu vejo que escolas antigas estão mudando ou estão fechando, escolas novas estão surgindo e está tudo muito louco. Mas é importantíssimo a gente, como artista, pegar para estudar num lugar que saiba te passar essas informações direito, assim, sabe? Porque eu vejo que tem muito de autodidatismo no nosso mercado, um pouco por ser tão informal, outro pouco porque tem muito daquela coisa de que desenhar ou criar arte é dom, e não é, né? Todo mundo pode aprender e tem um lugar legal para aprender, todo mundo vai conseguir, pelo menos alguma coisinha legal ali. E para ser sincero, assim, tô um pouco afastado do mercado e eu não sei o que tá rolando de escolas novas legais. Eu sei que tem a Quanta, tem a Lura, tem a Unhide, tem... Sei lá, me ajuda aí, toda galera que conhece outras. Revolution. Tem a ICS. ICS é ótima, né? E todas elas altamente recomendadas. A EBAC, eu também dei umas palestras lá na EBAC. Pessoal muito legal, as aulas são muito boas também, os cursos gravados deles. Então, assim, tem coisas acontecendo, mas também tem o YouTube, que é de graça e que tem um monte de coisa legal, principalmente se você sabe inglês ou sabe se virar em inglês. Tem muita coisa gratuita muito boa que pode te dar uma base, sei lá, para desenho. Tem o Trent Kaniuga, vou deixar aqui no site, vou pegar depois e deixar aqui no chat nosso, que é um cara que fala só sobre arte para game, arte 2D para game. E tem muita coisa assim, sabe? Dá pra, sem gastar dinheiro também, ter coisas muito legais. show demais. E acho que eu queria deixar um espacinho para responder as perguntas da galera, que eu imagino que tem algumas perguntas represadas aqui. E a última pergunta é exercícios que vocês gostariam de indicar para a galera aí, para praticar e também até, como o próprio Erlen falou, essa questão de às vezes você fazer coisas para o portfólio, né? Às vezes você não teve a oportunidade ainda de participar de um projeto dentro de um estúdio, então você mesmo ir pegar coisas. Meu irmão não está aqui, mas ele tem um sonho de ser artista e eu recomendei muitos para ele. Ele fez, por exemplo, a coleção toda de Pokémon dele. Então ele fez toda a região de não sei o que são 100 e poucos Pokémons. E hoje em dia ele tá com o portfólio dele mais bonitinho.
Então eu queria que vocês pudessem dar essas dicas de exercícios. O Rafa me falou que tinha uma dica boa. Começando então por ti, Rafa, que já deve ter uma resposta na manga aí. Cara, tem um exercício que eu passo pra galera que vem fazer mentoria e tal, e que eu sempre passei pra galera que eu dei aula. Na hora de organizar o portfólio, organizar a carreira e tal, pensa assim, qual é o teu lugar de sonhos de trabalhar? Tipo, qual é o teu objetivo maior, assim, sabe? É legal pensar nesse lugar grande e pensar em lugares que sejam próximos disso. E, tipo, mira lá no alto e joga flecha. Se você errar, você vai acertar um pouquinho pra baixo ali num lugar que é parecido e que é legal, igual, assim, também, sabe? Mas, tipo, o que esse lugar faz? Que tipo de arte ele pede? Quem trabalha ali? E aí você vai pro lance de, assim, quem te contrataria ali dentro? Procura nome de quem faz direção de arte no estúdio, quem é art buyer, sei lá, quem é headhunter da empresa, quem contrata, quem é do RH. Adiciona esse pessoal no LinkedIn, adiciona nas redes sociais e vai falando e vai vendo o que essas pessoas postam. E por último, pega quem trabalha nessa empresa na vaga que você quer. E vai ver o portfólio dessa pessoa, vai ver o que tem no portfólio dessa pessoa, como é que ela apresenta, como é que ela vende o peixe dela. E assim, o que você quer, muito provavelmente alguém já faz, e se alguém já faz e alguém consegue, muito provavelmente você também vai conseguir fazer também. Só vai lá e pesquisa esses caminhos que já estão prontos, né, no fim das contas. Só precisa pegar, entender o que aquela pessoa fez e replicar no teu portfólio. Não quer dizer que você vai copiar as artes das pessoas ou o portfólio da pessoa, mas aquele processo que a pessoa fez, né? Eu queria só dar um gancho, assim, de Business 101, que a gente aprende no primeiros 5 minutos de aula. Que é sempre que vocês forem mandar conexão no LinkedIn, nunca mandem essa mensagem, por favor. Não façam isso comigo. Eu vou ficar muito triste se vocês tiverem me conhecido e estiverem fazendo isso. Quando forem mandar conexão no LinkedIn, bota uma mensagem. Fala, oi, pananã, como é que você tá? E fala assim, quem algum dia já leu o site do Mentorias, sabe que o Mentorias começou porque eu enchia todo mundo de mensagem. Todo mundo eu mandava, oi, cara, eu te acho incrível, eu gosto muito dos seus projetos, queria trocar uma ideia contigo. O cara podia, mandei pro diretor da Riot, diretor da EA, me responderam não, mas não tirou braço de ninguém, continua aqui. E aí, recentemente, a galera começou a me responder, e aí eu acabei tendo que trazer o Mentorias aí pra ajudar vocês. Mas não tenham medo de mandar mensagem, gente. E sejam sinceros, sabe? Eu acho que quanto mais autênticos vocês são, e vocês chegam pra um cara... Quando eu mandei mensagem pro Erlen, cara, eu falei, o Senior Game Artist da Rovio curtiu minha postagem. E ele é brasileiro, fudeu. Vou falar com esse cara. Então, e mandei. Não sabia se ele ia responder, se ele ia deixar de responder. Ele respondeu e tá aqui hoje. Então, mandem mensagem pra essa galera que vocês admiram. Falem. E uma coisa que o Jonas trouxe aqui no chat. Procurem se conectar com essas pessoas. Então, sejam... Pô, gosto muito, vi seu portfólio, gosto muito do seu portfólio, queria trocar uma ideia contigo. Meu sonho é trabalhar nessa empresa, queria saber como é a sua experiência. E assim você vai conseguir construir uma conexão muito mais duradoura, autêntica e que pode trazer bastante benefícios no futuro, né? Mas só queria aproveitar esse gancho, porque conexão sem mensagem é uma coisa que tira o meu sono. Então, acho que o Erlen, se puder seguir aí. Desculpa, eu mando muita conexão sem mensagem. Vou mudar isso a partir de hoje. Desculpa. Por favor, Erlen, por favor. Mas qual era a pergunta mesmo? Me perdi. Bons exercícios pra tá praticar. bom. Então, acho que é muito aquilo que eu falei antes, né? Sobre, pô, se você quer trabalhar com jogo, melhor exercício assim é fazer jogo, sabe? Procura, como o Rafa falou, procura empresas, procura jogos que você curte, sei lá, se você gosta de um Sonic, pô, pega o Sonic, todas as mecânicas dele, o visual dele e faz um visual diferente, sabe? Em vez de ouriço, faz uma capivara, tá ligado? E muda o visual e mostra como você pode adaptar aquele jogo que já existe para um visual novo, assim, como você pode mostrar isso, sabe? Eu acho que é um exercício muito bom, assim, e vai fazendo, assim, sabe? Pense em projetos pequenos,
vai fazendo, porque a cada projeto você vai entender um pouco mais, vai melhorar um pouco mais, assim, sabe? E, além de tudo, acho que uma parada muito importante a gente fica falando sobre várias coisas técnicas, engine, portfólio e empresas e business, mas eu acho que uma das coisas mais importantes para nós artistas e que eu vejo muita gente esquecendo é fundamento. Você pode ser o melhor game art do mundo, cara, você pode conhecer a Unity de cabo a rabo, mas se você for um artista que não tem os fundamentos sólidos, sabe, tudo aquilo vai estar quebrado. Então, o primeiro step estuda fundamento, vai pro básico, vê onde seu desenho precisa melhorar, sua pintura precisa melhorar, e quando você tiver tudo isso, agregando a todo o resto do conhecimento envolvendo o game, aí você vai ver que vai fazer uma grande diferença como artista, sabe? Perfeito, posso emendar aí? Pode. Olha, do lado de Tech Art acaba sim necessitando, segue essa mesma linha, né, do que vocês trouxeram, né, de pegar o que você gosta ali, tentar replicar, né, só que acaba indo sim para um caminho mais técnico, né, daí o nome artista técnico, mas acaba sendo replicar um pouquinho na game engine, né, então, poxa, também tem aquele caso, né, da pessoa, se você sabe que você gosta, né, eu tenho um caso de uso, que é um projetinho que eu fiz baseado no Hades, né, o Hades eu tinha jogado ele era de um estúdio indie que eu já acompanhava há um tempo, né, o Supergiant Games, e aí ele ganhou o jogo do ano, e aí eu segui basicamente as 3 dicas aí, né, eu mandei mensagem na conexão, né, me apresentando lá para os diretores e a diretora de arte lá da Supergiant Games. Eu fiz um projetinho na Unity, né, seguindo ali as mecânicas do Hades, e também eu até arrisquei aí um pouco aí um pouquinho de artista 3D e modelei um personagemzinho para eu usar nesse meu projeto, né. Então, eu acho que é bem seguindo essa linha mesmo, né, mais aplicada ali para Game Engine, né. Então, às vezes, no caso do artista técnico, como acaba, para você conseguir pelo menos um primeiro emprego, acaba a parte técnica falando um pouco mais alto, eu acho importante você focar um pouco nessa parte ali de integração, né, de, monta ali um joguinho tipo Sonic 2D, uma plataforma, monta um joguinho 3D, né, mas pode usar assets da Unity Asset Store, por exemplo, ou Unreal Marketplace, né, para você conseguir ver como que eles preparam esses assets, né, para funcionar no jogo, e você aprender também inspecionando, né, esses assets das lojas, né, que tem muito asset gratuito, e aí você vai montando ali uma pequena experiência, né. Então, eu acho que segue essa mesma linha, mas acaba a parte técnica falando um pouquinho mais alto no começo da carreira. Claro que para prosseguir carreira você vai ter que ter um bom fundamento, até porque vai ter essa direção, esse contato com o diretor de arte, né, que eu citei, né. Não tem como eu reproduzir um shader que vai ser fiel à direção de arte, sendo que eu não entendo nada de arte, sabe? Então, mas nesse início, com certeza, ele replicar as experiências de jogos que você gosta, não sabe ainda o que gosta, faz de tudo. Faz ali um pequeno Mario, um pequeno Sonic, um joguinho baseado em PlayStation 1 e por aí vai. Show de bola. Então, acho que agora chegamos ao momento que a galera devia estar esperando. Perguntas. Mandem suas perguntas agora no chat, que aí a gente vai lendo aqui. Já são umas 9 horas, o que quer dizer que são 10 horas da manhã pro Erlen, segundo meus cálculos. Então, 3 da manhã, ó. Daqui a pouco o sol nasce. Daqui a pouco o sol nasce. Aí sim, pronto. É bom que você nem dorme, né? Já acompanha o sol. Não precisa, já... Esse negócio vai virado. é overrated, assim. Então, vamos pegar aqui. Como conseguir... Primeira pergunta, o Érico foi o mais rápido de todos. Como conseguir aquele portfólio review? Vale constar que ele botou aquele sobre Caps Lock. Então, não sei se isso é relevante para vocês entenderem a pergunta, assim. Mas eu acho que aquele é, tipo, um portfólio review... muito bom. Como é que vocês têm alguma dica especial? Começando aí pelo Unidunité Alan, que terminou de falando ali. Tá, vamos lá. Eu vou tentar seguir um caminho de que é onde eu vi, né, realmente um pessoal fazendo os portfólio review, assim, que a pessoa entrava, um amigo meu entrava, saía do portfólio review lá com alguma pessoa e parecia que tinha mudado a vida dele, que é eventos.
né? Então, no caso foi Utopia, da Revolution, tinha um monte de artista super talentoso ali, uma galera de estúdios maiores, né, e até dos estúdios de animação ali, né, também aqui do Brasil, super famosos também. E aí, era uma galera ali de peso que você marcava o calendário, parecido com o da Big, né, que você tinha as conversas de business, né, mas lá você marcava essas conversas de portfólio review. Então você chegava lá, sentava, e era 15 minutos, 30 minutos ali conversando com a pessoa e você saía já super bem encaminhada ali, né. Então essa foi a experiência que eu tive de aquele portfólio review, né, de onde eu vi que era um portfólio review que realmente fez ali a diferença. Querem adicionar alguma coisa? Werley, Rafa? Acho que eventos é o melhor lugar mesmo, né? O THU ele tem um esquema muito parecido com Utopia de portfólio review. Eu sempre tento participar. Esse ano mesmo eu participei de um que abriu minha cabeça para muita coisa. E acho que uma dica boa é tentar, eu sei que é difícil às vezes, mas tentar não se sabotar nessas horas, assim, sabe? Às vezes você pega super empresas lá, Supercell da vida, umas empresas muito fodas, e você fala, pô, eu não vou aplicar pro portfólio review porque os caras não vão nem me aceitar, né? Mas eu sempre digo que, pô, quem tem que falar isso é o recrutador, é o diretor de arte, não você, tá ligado? Então aplica, não custa nada, e o não você já tem, sabe? E numa dessas você pode conseguir dicas muito valiosas que vão direcionar muito o seu portfólio e sua carreira assim pra frente, sabe? Show. Então vamos aqui para a próxima pergunta. Galera, ferramenta de gerenciamento de arte, quais vocês usam? Tiveram que implementar no estúdio? Como foi? Acho que começando com o Rafa, que tá agora na nova experiência, um estúdio que eu conheço a galera do Boardable, mas fala aí, Rafa. O pessoal da Boardable é muito amor. O pessoal que veio da Wildlife, inclusive, né? Muito bons no que fazem. Notion. Notion pra tudo. Eu usava um que chamava Milanote, que eu gosto muito pra parte visual. É muito bom pra organizar as coisas visualmente. Eu uso PeerRef para fazer referência, para montar moodboard e tal. Mas não é uma coisa que é muito prática, assim. Figma precisa muito saber usar também. Todo mundo está usando para prototipagem. Que mais? É bom saber como é que funciona metodologias ágeis, tipo, como é que seria o dia a dia numa empresa, dar uma olhada nisso, assim. Mesmo que você não tenha essa experiência em empresa ainda, saber essas coisas é muito bom. E ter organização, né, gente? Tipo, saber nomear direitinho os arquivos, as camadas dos arquivos, fazer tudo bem organizadinho, bonitinho, saber essas boas práticas, assim. E para isso que é preciso pôr a mão na massa, sabe? Não tem experiência de game? Vai fazer uma game jam. Junta uma galera, faz um joguinho pequenininho, qualquer coisa que seja, só para você entender como é que funciona a coisa na vida real. Show. É isso. Alguma outra plataforma aí secreta, conhecida somente pelos... Cara, eu acredito que as ferramentas que eu uso é basicamente as mesmas que o Rafa, mas só muda o nome, sabe? Eu usei muito o Miro, né? Tanto para projeto pessoal quanto na Aquiles, né? Miro era a minha ferramenta ali para apresentar conteúdo, né? Tanto técnico quanto artístico, né? Até o onboard que eu montei lá de artista técnico foi feito no Miro, né? Um monte de setinho e tal, mas é a mesma pegada ali, um pouco similar com o Figma, né? Eu acredito que o Figma tem algumas ferramentas que são mais úteis ali para a questão de montar a tela, né? Que você consegue colocar alguns inputs, né? O Miro ele é um pouco mais genérico, né? Na questão ali de um quadro branco, assim, né? Para lotar de informação. E também acaba que na empresa ali, no Gameloft, eu uso o Confluence, né? Que eu acho o Notion muito mais bonito e mais moderno, né? Mas como lá eles usam muito algumas ferramentas mais tradicionais, né? No mercado ali norte-americano, então aí acaba ficando no Confluence. E é mais um gerenciamento ali das tarefas e documentação, assim, né? Não muito diferente, digamos assim. Show.
Uma pergunta que mandaram aqui, que eu não entendi muito bem, mas espero que vocês entendam. Qual a visão de vocês sobre a marca de um game studio? Vocês acham que é algo essencial para? Como uma marca impacta ou já impactou o trabalho de vocês? Que vai ser boa. Pode elaborar, por favor, quem fez a pergunta. Eu ia pedir essa elaboração também. Enquanto ele manda aqui, fale, Alan. Não, eu ia comentar, né, enquanto ele dá uma elaborada ali, tem uma que eu achei legal ali, né, que eu tenho uma palhinha que eu queria trazer, como eu saber quando o meu portfólio está pronto, né, eu acho que o Demetrio que trouxe, eu acho que o portfólio, ele é um meio para um objetivo, né, então, qual que é o seu objetivo? Conseguir ali a entrevista. Então, prepara ali, ele vai seguir um ciclo iterativo ali, né? Você vai estudar algo novo, você vai aplicar esse estudo, vai criar uma peça nova para o seu portfólio, né? E, claro, seguindo todas essas nossas dicas de orientado, aonde você quer trabalhar, para jogos e tal. E aí você aplica para vagas, né? E você vê, se você não tiver nenhum retorno, nem mesmo e-mail, você sente que precisa ali trabalhar, né? E esse é um dos piores resultados, que geralmente é no começo. E aí você vai ter que começar a conversar com outras pessoas para saber aonde melhorar, né? Porque às vezes esse autodidatismo trava um pouco a gente, porque a gente não consegue ver alguns efeitos que para outra pessoa pode ser óbvio. Mas se você tiver um feedback já negativo, tenta conversar para perguntar onde você pode melhorar. Aí talvez ali do próprio estúdio ele vai conseguir ali um pouquinho de o que tem que melhorar. Mas de qualquer maneira, você vai continuar esse ciclo, vai voltar, vai estudar, vai melhorar algum conceito seu, aprender algo novo, vai aplicar esse novo estudo, criar uma nova peça portfólio, ou melhorar a sua anterior e reaplicar. E aí você vai nesse processo, né, e uma hora você vai ter as respostas indo melhorando, você reaplicando esse feedback. Uma coisa que eu trouxe até de recrutadores de arte, né, que a Bia, inclusive, né, que está na Invar, eu acredito, e trabalha na Wildlife também, é que às vezes tem um problema que vem uma pessoa, ela te traz um portfólio, você dá esse feedback, a empresa tem esse cuidado para ajudar a pessoa a melhorar, e às vezes passa 6 meses, abre uma nova vaga, essa pessoa vem com o mesmo portfólio, né? Isso que eu acho que não é muito legal. Então, se você receber um feedback, por favor, trabalhe ali, né? Para numa próxima interação, numa próxima vaga, naquele estúdio ou em outro estúdio, você tem ali um feedback melhor e quem sabe ali consiga essa entrevista, e aí é uma segunda jornada, né? O segundo passo, né? Você conseguir vender seu peixe ali na entrevista. Mas eu acho que o portfólio, você só vai saber ele quando ele está pronto, quando ele realmente estiver, né? E você vai ter que ficar iterando nesse processo aí, nesse ciclo. Show. Mas últimas 2 perguntas, então, que a gente já tá chegando aí. O Rafa, inclusive, acabou de mandar aqui que vai ter que sair, então a gente vai responder essas últimas... Eita, travou aqui pra mim? Voltou? Vai ter que responder essas últimas perguntas e já encerrar aqui, porque já estamos caminhando para 2 horas de live, que é bastante coisa, ainda mais pro nosso amigo finlandês aí. Então, pergunta aqui, última do Alan. Ele falou, acho que o Alan trabalha ou trabalhou na Dreamlight. Dreamlight é um nome que é familiar para ti, Alan? Ah, sim, Dreamlight Valley é o nome do jogo que eu trabalho. Aí ele falou, queria que falasse um pouco de como é trabalhar dentro das limitações de IP de uma das marcas mais chatas. Aí ele botou o negócio de if incríveis do mundo. Olha, isso de IP, na verdade, a experiência que eu vou trazer ali, na verdade, não vai ser do Disney, porque eu acabo não tendo tanto contato ali. Muitas coisas já estão resolvidas quando chega até mim, né? Os assets já estão prontos, eu faço funcionar ali na engine, né? Ou crio sistemas novos, né? Tanto que é um trabalho um pouco diferente do que eu fazia na Kiss. Mas eu tenho uma experiência para compartilhar desse jogo aqui, do Looney Tunes World of Mayhem. Eu amo esse jogo. Que também é o Looney Tunes, né? Também é uma grande IP ali da Warner Bros. E foi onde eu tive mais contato com o Guilherme da Casa, que foi o diretor de arte desse projeto, né? No momento que eu trabalhei lá. E lá eu via, eu não participava, mas eu via muito, né? Que às vezes no Disney, esse projeto da Disney eu também tenho um pequeno contato, né? Mas basicamente às vezes a gente quer fazer um novo personagem e aí ele tem às vezes uma coisinha
que remete a algo que pode sujar o nome da marca, e aí eles têm que tomar esse cuidado, e isso exige com que a pipeline de produção tenha que ser algo muito próximo do desenvolvimento, porque se for algo que, vamos fazer isso daqui, e a gente propõe isso daí até ser validado, vai ter ali pouco tempo para voltar atrás e propor outra coisa caso seja negado, né? Então tem toda uma burocracia que faz com que as tomadas de decisões tenham que ser pelo menos nesse nível de personagem, de cor, né, do que ser utilizado, tem que ser feito bem antes para dar tempo de mandar ser revisado pela Warner Bros. Ou pela Disney e voltar ali e dando a bandeira verde ou a bandeira negativa, o que tem que mudar, né? No Disney Dreamlight Valley teve um caso que era um traje de banho e era uma personagem feminina, né, era um maiô, e não podia ser daquele jeito, tinha que colocar meio que um shortinho, sabe? Então também tem isso, né? O IP, qual que é o público-alvo daquela IP, né? E é engraçado que o nosso jogo acaba sendo para fãs da Disney, principalmente do pessoal lá do norte-americano que frequenta o que é mais velho, né? Que acompanhou todos os filmes da Disney, já tem 25 anos, mas por ser uma IP que também tem essa relação com o público mais jovem, também não pode ter tanta coisa assim, né? No Looney Tunes era algo um pouco curioso, que por conta da IP, né, de tanto tempo ser desse jeito, envolver armas e tal, né, de cômico, né, então era uma coisa que existia, né, então às vezes a IP também te proporciona umas coisas que para um público normalmente você não poderia, né, que o Looney Tunes é um monte de arma de fogo, né, e basicamente isso não é algo muito comum para um jogo que envolve um público mais infantil também, né, mas eu acho que dando só um geral para não prolongar, eu acho que é isso, né? Tem muita coisa que a pipeline tem que ser tomada decisão antes, porque acaba tendo que voltar algumas coisinhas que parece super boba, volta, é recusado, ou às vezes você quer muito trazer um personagem, não consegue, porque às vezes é um personagem que não tem... A empresa está preparando, sei lá, um novo filme, quer esperar um novo momento para reapresentar esse novo personagem, ele fica com o personagem travado no baú lá da IP, você não consegue usar ele no jogo de jeito nenhum, então tem esse tipo de burocracia, né? É bastante burocracia, mas, do outro lado, também tem bastante marketing gratuito, digamos assim, né? Porque só o fato de você fazer um jogo para aquela IP, ele já explode assim, né? Isso facilita também os negócios. Show. Acho que eu vou encerrar por aqui. Assim, queria agradecer do fundo do meu coração a todos vocês três que se disponibilizaram para estar aqui com a gente hoje, compartilhando muito conhecimento. Eu, que não sou artista, aprendi muito aqui hoje e fiquei muito feliz de ouvir a experiência de vocês. Também agradecer a todo mundo que está aqui, mais de 30 pessoas aí que em suas sextaram aqui com a gente oficialmente. Então, fico muito feliz de ver o comprometimento de vocês, a galera sempre interagindo muito no chat, a galera, assim, abraçando muito a causa também do Mentorias. No meio da live eu cheguei a me emocionar um pouquinho, porque eu tava ouvindo vocês falando e eu falei, cara, olha o nível dos profissionais que hoje estão aqui engajados com o programa. A melhor parte é que todos esses 3 profissionais que estão aqui, eles são mentores do programa. Então, se vocês quiserem ter que a gente fez uma mentoria ao vivo, mas se vocês quiserem ter uma mentoria para falar do portfólio de vocês, tem eles e tem mais vários outros mentores tão incríveis quanto lá dentro do programa. E então eu tô muito, muito feliz, acima de tudo. Realmente é uma comunidade que tem tudo pra gente crescer todo mundo junto e enfim, nem sei mais o que falar. Valeu demais, galera. Boa noite, bom dia pra você, Werlen. E espero que quem não caçou sua mentora, vai lá, mentoriasgamesbr.com. Como o próprio Rafa falou, galera, seria muito bacana que vocês também pudessem continuar essa interação que vocês tiveram aqui no chat de uma forma tão linda, aqui nos canais da área de Game Dev. Acho que a galera de arte, o Alan, nosso monitor aí, sempre tá respondendo a galera aqui no arte, o Rafa também. Então, se vocês puderem continuar essas conversas, mandando portfólio, mandando jogos de vocês, isso ajuda bastante a gente. No mais, valeu. Se vocês quiserem divulgar suas redes sociais aí, eu sei que vocês também produzem conteúdo. Perfeito, eu agradeço demais o convite aí, né? Quem quiser me procurar lá é Alan Pereira Arte, no LinkedIn, né? Pode adicionar. Se quiserem seguir aí a dica do Antônio, coloquem lá uma mensagem de conexão. Mas
Se tiver muita com acanhada ali, um pouco com vergonha, não tem problema também. Mas, por favor, adicionem lá, que esse contato é muito interessante pra gente. Eu não uso quase nenhuma rede social, mas quem quiser me adicionar no LinkedIn é meu nome. Mas queria agradecer vocês pela conversa, foi super legal. E também tô aqui no canal, quem quiser conversar comigo, chega aí e bate papo. Minha esposa que apareceu, vou mandar boa noite pra ela. Obrigado, Antônio, pelo convite. Valeu todo mundo aí que acompanhou a gente, que interagiu aí. Quem quiser me adicionar LinkedIn, Instagram e Twitter são os que eu uso aí. O Hélio Holanda. Dificilmente vocês vão achar outro com essas duas combinações de nome, então vai ser bem fácil. Manda mensagem lá, vamos trocar ideia e estamos aí. Quem quiser fazer mentoria, só chamar a gente também. É isso, eu me emociono. Eu tô quase marcando a mentoria depois dessa. Eu tô. Só não marco pra deixar tempo aí pra galera que é artista, senão eu tava marcando com todo mundo. Obrigado, galera, mais uma vez. Boa noite. E você que manda conexão sem botar mensagem, eu estou te observando. Durma com o olho aberto e outro fechado, porque não pode. Não está liberado e não tem desculpa. Mandem com mensagem. E com essa mensagem aí eu me despeço de vocês. E boa noite. Até o próximo Mentorias ao Vivo. E tchau.